Nosso estudo, então, o Livro dos Espíritos, parte 2, do mundo espírita ou Mundo dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 4, Pluralidade das Existências, Sorte das Crianças depois da Morte. Esse é o nosso segundo encontro. O primeiro nós vimos as 3 questões que Kardec coloca, as questões ali, seus desdobramentos, questões 197, 198 e 199. Nesse nosso estudo, Kardec então perguntou a respeito da condição espiritual, inicialmente, de um espírito de uma criança, se ele pode ser tão evoluído quanto de um adulto. A resposta é que pode ser muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais se tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então, quer dizer que o espírito de uma criança pode ser mais evoluído que o espírito do pai? A resposta colocou sim, isso é muito frequente. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma categoria, alguma das categorias superiores? A resposta, se não fez o bem, igualmente não fez o mal. Ou melhor, se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E na verdade ele é um espírito que nasce na mesma condição, simples e ignorante, e através das reencarnações ele vai ali alcançando o seu progresso. Mas o fato de ser criança é apenas ali uma aparência a partir da biologia que nós temos, mas o espírito em si tem ali uma longa trajetória. E o seu crescimento de pertencer a uma categoria superior depende das conquistas como espírito que ele teve. E depois, na 199, aí vem aqui a pergunta principal, que é a sorte das crianças depois da morte, que é essa que é a pergunta que mais nos toca. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Aí ele coloca que a curta duração da vida de uma criança pode representar, para o espírito que o animava, o complemento de uma existência precedente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, sempre que uma criança, um jovem, um adolescente desencarna, pode acontecer de ser o complemento de uma reencarnação anterior, que acabou sendo interrompida por motivos variados, mas também pode ser ali uma experiência que o espírito mesmo aceitou para o seu próprio crescimento, ou mesmo foi imposto naturalmente, porque depende ali da condição evolutiva do espírito. Então ele pode vir para uma missão pessoal, ou mesmo uma missão fazendo parte de uma família, por exemplo, em que essa família, vivendo determinada experiência, esse espírito colabora então para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. E aí nós lembramos, chegamos até a comentar, mencionamos aqui até a Miriam também, do nosso livro Juventude Interrompida, que nós tivemos ali vários casos de adolescentes e jovens que desencarnaram por motivos diversos. Então nós tivemos a oportunidade de perceber que esses espíritos, interrompendo as suas existências por essas escolhas que fizeram, então nós vimos ali aborto, o uso de drogas, comportamentos, aqueles distúrbios de imagem, até mesmo suicídio. Nós vimos ali o que o espírito fez naquela existência, gerando para ele uma necessidade de provas futuras, de expiações futuras. E também tivemos a oportunidade de ver alguns casos em que os espíritos reencarnaram, trazendo de existências anteriores as provas e expiações necessárias para aquele complemento de uma existência interrompida. Então nós vimos ali dos 2 casos, um livro belíssimo, e também da mesma forma raro de ser encontrado na atualidade, mais um livro que trouxe para nós ali uma visão bem bacana. E aqui então na questão 199A, o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? A resposta dos espíritos bastante simples, porém para nós, que ficou ali com aquela vontade de querer conhecer um pouco mais, a resposta recomeça outra existência, simples assim. Só que dentro dessa simplicidade a gente vai então aprofundar. Então, como eu comentei com vocês no nosso encontro passado, depois dessas 3 questões, eu trouxe para vocês aqui então um artigo de uma publicação chamada Em Dia com o Espiritismo, publicado lá no site da FEB, um artigo bem bacana, bem interessante,
intitulado, só um instantinho, intitulado Para Onde Vão as Crianças Desencarnadas. É um artigo publicado por Marta Antunes Moura, colaboradora lá da própria FEB. Então eu vou ler para vocês esse trecho, esse artigo, e depois nós vamos para um livro, na verdade um livreto, né? O Chico publicou ali mais de 450 livros, mas muitos desses livros, na verdade, eram livretos, né? Com poucas páginas, embora com conteúdo bastante rico. Então, num desses livretos, nós temos um chamado Crianças no Além, que vai contar a história de uma família de crianças que desencarnaram, e nós vamos ali acompanhar, através das psicografias, através das orientações, qual a sorte dessas crianças que desencarnaram, né, nessa fase da existência terrena. Então, inicialmente, vamos aqui para o nosso... Vai ser um texto de leituras, né, que eu vou eventualmente fazer aqui algumas inserções de comentários, mas o conteúdo em si, que para nós é o que interessa nesse momento. Então, para onde vão as crianças desencarnadas? Com a morte do corpo físico, o espírito retorna ao mundo espiritual que pré-existe e sobrevive a tudo, reiniciando-se a fase de integração em outro plano vibratório da vida. Contudo, a permanência do espírito no plano espiritual é de duração variável, ajustada à necessidade de refazimento da última experiência reencarnatória e dos aprendizados a serem desenvolvidos. Allan Kardec determina errante o espírito que se encontra no intervalo das encarnações, ou seja, o que aspira a novo destino que espera. A palavra errante aplica-se, pois, a todos os espíritos que se encontram em transição evolutiva, que ainda precisam passar pela fieira das reencarnações. Na erraticidade, os espíritos passam por diferentes níveis de aperfeiçoamento moral e intelectual. Aqui a gente lembra que na erraticidade, importante a gente lembrar que quando eu falo na erraticidade, eu não falo na geografia, onde erraticidade é um lugar onde os espíritos estão. Nós falamos de um estado, de uma condição de espírito errante. Então, na condição de errante, os espíritos então passam por diferentes níveis de aperfeiçoamento moral e intelectual. Muito importante a gente trazer, né, essa educação do nosso vocabulário com relação aos termos que a doutrina espírita usa, porque do contrário a gente acaba fazendo uma interpretação errada, simplesmente porque nós interpretamos errado um nome e não o conceito em si que ele apresenta para nós. Bom dia, embaixador, bom dia, Masa. E segue. Para os orientadores da codificação, a erraticidade pode ter a duração de, aí vem uma citação aqui, algumas horas até alguns milhares de séculos. Aliás, não há, propriamente falando, um limite máximo estabelecido para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito encontra sempre oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação de suas existências anteriores. Então aqui, né, de horas ou milhares, né, essa aqui é uma citação, deixa eu pegar para vocês aqui a referência, é uma citação do Livro dos Espíritos, questão 244A. Bom dia, abraço. E segue. Outro ponto de fundamental importância. No estado de erraticidade, o espírito detém condições mais apropriadas para avaliar as ações cometidas quando se encontrava reencarnado. Serão felizes ou infelizes, aqui mais uma citação do Livro dos Espíritos agora, serão felizes ou infelizes de acordo com os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cujo princípio conservaram, ou são felizes segundo sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz, e então procura os meios de alcançá-lo. Bom dia, Marion. A situação dos espíritos, aqui agora no artigo, e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Geralmente os espíritos de ordem elevada só fazem na Terra
estações de curta duração. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais a miúde permanecem em nosso planeta, embora considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham sob o seu envoltório corpóreo. Né? Então aqui é um trecho, né, do Livro dos Espíritos também. Na verdade, tudo isso que eu li agora aqui era do Livro dos Espíritos, não era do artigo, não. Agora, voltando para o artigo. Os estudos relacionados à reencarnação e à desencarnação conduzem, inevitavelmente, a indagações sobre a morte das crianças, desencarnadas antes, durante e após o nascimento. Qual seria, então, o propósito de uma reencarnação tão breve? Qual o destino dessas outras questões? Qual o destino dessas crianças no além? Analisando essas e outras questões, nos parece oportuno apresentar algumas contribuições espíritas, a fim de que se evitem interpretações doutrinárias equivocadas. A desencarnação de crianças está, obviamente, relacionada à manifestação da lei de causa e efeito. Uma citação agora. A duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido, e sua morte, quase sempre, constitui provação ou expiação para os pais. Nós lemos essa questão agora há pouco. Percebemos também que a morte na infância é fato usual no nosso planeta, mesmo nas comunidades que desfrutam de melhor qualidade de vida, como demonstra o quadro abaixo. Aí tem um quadro para nós aqui, em que ela traz, por exemplo, natalidade infantil no planeta. Aí tem as maiores taxas de mortalidade infantil no planeta. As maiores taxas, né, nós temos aqui, por exemplo, África e alguns países asiáticos, variável entre 38,6%, 78,9% e 87%. Então, em alguns países africanos, há índices elevados, acima de 100%. Então, quer dizer, a mortalidade infantil é o número de crianças, né, em determinado local, né, região, país, continente, que morrem antes de completar um ano de vida. Então nós temos ali em alguns países africanos que antes das crianças completarem um ano de vida, elas acabam morrendo por desnutrição, por doenças diversas e tal. As taxas médias afetam, por exemplo, a América Central e Caribe, em volta de 20% a 36%. A América do Sul, entre 6% e 24%. No Brasil, a média é de 21,6%. Então, para cada 1.000 crianças que nascem, para cada 100 crianças, 21,6 acabam desencarnando acabam morrendo antes de completarem um ano. E a maioria delas, infelizmente, dentro das estatísticas regionais que nós vemos, se encontram principalmente no Nordeste e no Norte do Brasil. E as maiores taxas, né, de expectativa de vida se encontram na região Sul e na região Sudeste. Então são dados que nós temos hoje do IBGE, né? E as menores taxas, né, América do Norte, Europa e Oceania, inferior a 10%. Então, aqui alguns dados que a gente coloca, né, enquanto as estatísticas vão mostrando, né, os números de porcentagem de quantas crianças que morrem antes de completar um ano e coisa e tal, dentro da visão espírita nós saímos dos números e vemos ali espíritos retornando ao plano espiritual antes, né, de completarem um ano. E aí muitas vezes vamos pensar, como já insistimos e falamos tantas vezes, né, são mortes, são desencarnações precoces. E a gente lembra que precoce significa antes da hora, mas muitas vezes essas desencarnações estão programadas para acontecerem exatamente nesse período de vida desses espíritos, né, dessa vida biológica. Então uma criança que vem para desencarnar aos 8 meses de idade, ela vai desencarnar aos 8 meses de idade. Então não foi nada precoce, mas muitas vezes ela poderia estender um pouco mais, mas as condições em que ela se encontra, por variados ali
fatores que nós desconhecemos, acaba fazendo com que, infelizmente, ela desencarne antes do tempo. Muitas vezes por negligência dos pais, por comprometimento da sociedade, coisas assim. Voltando para o nosso texto, vamos lá. Segundo a doutrina espírita, a criança desencarnada não fica entregue à própria sorte, independentemente do seu nível evolutivo. Ela é sempre recolhida em instituições beneméricas existentes no plano espiritual, muitas das quais se especializaram nesse tipo de auxílio. Em tais organizações, o perispírito que se encontra reduzido, porque animava o corpo de uma criança, retorna paulatinamente ao estado adulto que possuía antes da reencarnação. Aí uma citação. Entretanto, o espírito só recobra a lucidez primitiva quando a separação estiver completa, isto é, quando não existir mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Essa informação de que toda criança acaba desencarnando e lá no plano espiritual há esse restabelecimento da sua condição adulta de espírito, e não é uma questão de adulto em fato de ser o tamanho dele, que ele volta a um tamanho natural, mas o grau de consciência que ele tem do seu lado. Então, nem todo espírito é assim. Muitas vezes uma criança que desencarna, ela rapidamente já é preparada para uma nova reencarnação, sem a necessidade dessa transformação do espírito para um adulto, depois fazer de novo essa redução, essa adaptação para que ele volte a reencarnar. Então, a maioria das vezes, sim, quando o espírito, então, no plano espiritual, tem a necessidade de com a consciência mais lúcida, desenvolver ali atividades, trabalhos e até mesmo aprendizados para que ele possa elaborar uma nova reencarnação. Mas quando é uma reencarnação imediata, rapidamente então eles aproveitam o espírito naquela mesma condição e ele volta a reencarnar. No livro Entre a Terra e o Céu, que nós estudamos com André Luiz, o espírito André Luiz registra valiosos esclarecimentos a respeito da desencarnação de crianças e o socorro que elas recebem nas organizações situadas no plano extrafísico. Relata informações colhidas do Lar da Bênção, uma importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Tal colônia abrigava, à época da primeira edição do livro, em 1954, 2.000 crianças distribuídas em lares. Quem deseja se esclarecer a respeito da desencarnação de crianças e de como são acolhidas no outro lado da vida, é importante fazer a leitura atenta e reflexiva dos capítulos 9 e 11 da obra, que você se lembra que nós estudamos, Falava bastante ali sobre crianças que despertavam no mundo espiritual, e a primeira fala que elas tinham era praticamente: cadê minha mãe? E aí então as professoras, as instrutoras lá procuravam sempre acolher essas crianças, algumas que traziam uma maior facilidade, uma maior docilidade para serem trabalhadas nessa adaptação ao plano espiritual, enquanto que outras crianças traziam ali uma dificuldade muito grande, emocional, psíquica, pelas condições em que elas desencarnaram e se encontram no plano espiritual. Como ilustração, destacamos os ensinamentos que se seguem. Então aqui exatamente esse artigo que é interessante, porque desses capítulos 9 e 11, a autora acabou trazendo para nós aqui alguns tópicos que valem a pena que a gente acompanhar. Então, primeiro, a criança desencarnada não permanece recolhida em locais denominados limbos, caracterizados pela ausência das belezas do céu e dos tormentos do inferno, de acordo com os ensinos da teologia clássica. Tudo isso aqui que eu estou lendo para vocês agora são passagens tiradas do livro, tá? Do livro Entre a Terra e o Céu. Segundo, a maioria das crianças desencarnadas não retorna de imediato à personalidade adulto. Então a maioria, Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza à maneira das criancinhas no colo maternal.
não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e, por isso, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. Elas são, portanto, mantidas sob o cuidado de devotados obreiros da vida maior. Terceiro, contudo, há espíritos que, logo após a desencarnação, conseguem retomar a sua personalidade de adulto. Isso acontece, citação do livro, quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo. Adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando dificuldades da desencarnação prematura. Mais uma vez aqui, embora citado o prematuro, a gente coloca o prematuro no seu devido lugar. Como diz o nome pré-maturo, quer dizer pré-maduro, antes do amadurecimento. E nesse caso, uma desencarnação programada, ela não é pré-matura, ela é matura, de acordo com aquilo que foi estabelecido. Próximo item. Durante o período de adaptação no plano espiritual, os espíritos desencarnados na infância são amparados não só pelos benfeitores espirituais, mas também pelo afeto daquelas que foram suas genitoras durante a reencarnação, as quais, ainda presas aos liames da carne, são conduzidas durante o sono aos locais onde seus filhos se encontram. Outra obra espírita que trata com detalhes do assunto é A Vida Além do Véu, editora Feb, transmitida mediunicamente por vários espíritos ao reverendo inglês J. Vale Owen, de Oxford. Cheguei até a comentar com vocês sobre isso. São 5 livros. Desses 5 livros, 4 foram publicados pela Feb, e o 5º, que foi para uma outra editora, né? Aliás, na época foi por uma determinada editora, e o 5º acabou sendo oposto, mas para uma outra editora. Mas esse 5º trata exatamente das crianças no plano espiritual. Vamos ver aqui o comentário dele. Que é um livro assim que não é espírita, mas é um livro que fala sobre o mundo espiritual, que vocês não imaginam a coceira que eu estou para ler esse livro. Mas vamos lá. O livro faz referência à cidade de Castrel. Castrel é o nome de um espírito superior, dirigente da colônia, dedicada ao atendimento à infância, encarnada e desencarnada. Ali as crianças desencarnadas são orientadas e integradas à nova realidade da vida, até alcançarem a forma perispiritual adulta, quando então serão encaminhadas a outras localidades no plano espiritual, a fim de prosseguirem nos seus aprendizados. Uma pálida ideia da cidade de Castrel e de outras colônias espirituais semelhantes é extraída da obra pelo autor Carlos Embaçaí, cuja primeira edição em língua portuguesa ocorreu em 1920. Então esse que é o interessante dessa obra, porque em 1920, quando então esse livro foi publicado em língua portuguesa, o Nosso Lar ele foi publicado em 1940, na década de 1940, tanto que tem a referência da Segunda Guerra Mundial, né? Então ele foi, né, bem interessante. São 5 livros, Andréia. Desses 5 livros, 4 foram publicados por uma determinada editora lá na Inglaterra, e o outro foi publicado por outra editora. Então, para quem quiser adquirir, dependendo da editora que se compra, não consegue comprar os 5 volumes, mas hoje a FEB publicou os 5. Tá? Então é bem tranquilo. Então, assim, são 5 obras que não são espíritas, né? Eu comentei assim, que não são livros espíritas. É um livro mediúnico, que traz o depoimento de vários espíritos ao reverendo Vale Owen, e ele então fala sobre a vida no mundo espiritual. Um desses espíritos, por exemplo, é o próprio filho dele, que vai falando, olha, aqui é assim, assim, assado, aqui encontramos cidades, florestas e coisa e tal, né? Então esse livro, ele é um livro que foi publicado na Inglaterra, e não tem, vamos dizer assim, a chancela do controle universal, ou dentro ali, né, do conhecimento das bases espíritas. Mas ele é um livro que traz muito daquilo que André Luiz trouxe em Nosso Lar.
né? Então, assim, é um livro bem bacana pelo conteúdo. Eu dei uma olhadinha no índice dele. Tem ali temas diversos. Ele fala sobre diversos planos, diversas condições de espíritos, comunicação, as sociedades no mundo espiritual. É bem interessante. Eu, tendo tempo, eu vou dar uma pesquisada depois e vou selecionando algumas coisas para trazer para vocês. Mas assim, citação do livro então, um trecho aqui que Carlos Embaçaí acabou traduzindo. A vida não acaba aqui, e lá, mais perto do Criador, descansaremos, enfim, de todos os males por que passamos, de todas as dores que sofremos. É lá que serão consolados os que choram. Lá os animais não padecem, lá as flores não murcham, lá os indivíduos não se odeiam, lá não se injuria, não se humilha, não se maltrata, não se trai, não se furta. Lá é tudo verdade, tudo sinceridade e tudo amor. Lá é com amor que amor se paga. Né? Então aqui, pequeno trecho que ela separou, a articulista aqui dessa obra. Mas, enfim, esse aqui é o artigo, então, trazendo para nós vários detalhes, principalmente ali do nosso livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Depois eu coloco para vocês o link lá, para vocês darem uma lida com mais calma depois. Partindo agora para outro material, a gente vai aqui, né, para os livros do Chico, Crianças no Além. Então aqui é um pequeno relato, é uma psicografia das crianças consolando os pais, e enquanto isso vai trazendo para nós detalhes sobre o que aconteceu com elas. Então vamos lá. O espírito é o espírito Marcos, uma das crianças, psicografia do Chico, colaboração de Caio Ramaciotti. Então aqui a anotação prefácio de Emmanuel. Ele é datado do dia 3 de outubro de 1976 em Uberaba. Por que a desencarnação de crianças, vidas taladas em flor? É que está quebrado aqui. Então, vidas taladas em flor. Muitos problemas observados exclusivamente do lado físico assemelham-se a enigmas de solução impraticável. Entretanto, examinados do ponto de vista da imortalidade e do burilamento progressivo da alma, reconhecer-se-á que o espírito em evolução pode solicitar conscientemente certas experiências ou ser induzidos a ela em benefício próprio. Nas realizações terrestres, é comum a vinculação temporária de alguém a determinado serviço por tempo previamente considerado. Só um instantinho, só vou dar um zoom aqui para facilitar a leitura. Pronto. Há quem renasça em limitado campo de ação para trabalho uniforme em decênios de presença pessoal, e há quem se transfira dessa ou daquela tarefa para outra no curso da existência, despendendo para isso de cotas marcadas de tempo. Encontramos amigos que efetuam longos cursos de formação profissional em lugares distantes do recanto em que nasceram, e outros que se afastam a prazo curto da paisagem que lhes é própria, buscando as especializações de que se observam necessitados. E depois dos empreendimentos concluídos, através de viagens que variam de tipo, segundo as escolhas que façam, ei-los de regresso aos locais de trabalho em cuja estruturação se situam. Esta é a imagem a que recorremos para que a desencarnação de criança seja compreendida, no plano físico, em termos de imortalidade e reencarnação. Marcos é o companheiro de readaptação da vida maior, após haver deixado o corpo de menino num acidente de trânsito. Ainda a sentir-se criança, no degrau evolutivo em que se acha, escreve aos pais de modo comovedor, trazendo notícias dele mesmo e dos dois irmãos que se lhe associaram à prova. A palavra simples e eloquente do garoto amigo, a identificar-se quanto possível para reconforto dos entes queridos, aqui se encontra demonstrando que, além da morte do corpo, o espírito prossegue atendendo aos condicionamentos indispensáveis à conquista da evolução que não dá saltos. Marcos, menino continuará Marcos.
menino por um tempo na espiritualidade, qual acontece ao espírito, mesmo quando procede de altos cismos da vida superior, ao retornar à Terra para certos fins, sempre compelido a passar pela estação da infância. Mas muito acima de nossas modestas argumentações, o que vale nesse livro é o consolo iluminado de esperança que ressuma dessas páginas não somente para os genitores do comunicante, mas também para aqueles outros pais e mães do mundo que perderam filhos amados no alvorecer da existência. Marcos, o suave mensageiro, deixa claro que a vida prossegue no mais além, que novas áreas de assistência se descerram depois da experiência física em auxílio dos pequeninos carentes de instrução e ternura, que os laços afetivos não desaparecem e que Deus concede filhos aos pais humanos não a fim de separá-los para sempre, e sim para que na vida ou além da morte haja entre eles a bênção da união eterna com a luz perene do amor. Então Emmanuel assina para nós aqui esse prefácio, essa introdução. Apresentação de Emmanuel. Aqui quem assina, na verdade, é o Caio Ramacciotti, São Bernardo, 3 de outubro de 1976. A mensagem do pequeno Marcos foi psicografada por Francisco Cândido Xavier no dia 12 de dezembro de 1975, 10 meses após o seu falecimento. Marcos Hideo Hayashi, com 12 anos, e os irmãos João Batista Hayashi, de 11, e Sheila Chieko Hayashi, de 7, desencarnaram no dia 9 de fevereiro do ano passado, em acidente na Via Anhanguera, próximo a Perus, onde residiam. Eram os únicos filhos de Okuro Hayashi e de Dona Eliette Diogo de Oliveira Hayashi. Em rápidas pinceladas, vamos situá-lo, amigo leitor, no drama familiar, envolvendo os pais e os 3 filhos desde um pouco antes do acidente que vitimou as crianças até o recebimento da mensagem do Marcos por Chico Xavier. Aqui Caio Ramacciotti dá a entender que ele é um encarnado, né, mas ele ajudou na organização, na contextualização, na elaboração, né, desse contexto que nós estamos aqui trabalhando. Então vamos lá. A separação. Marcos. Tão grande era o apego de Okuro Hayashi, o Roberto, aos filhos, que não fora fácil convencê-lo a deixar Marcos e seu irmão João Batista passarem uma semana em Ribeirão Preto, junto de amigos na família. Aqui lembrando, né, que Perus é na Grande São Paulo, e a rodovia, a Via Anhanguera, uma via que vai para o interior de São Paulo, né, chegando ali a Ribeirão Preto, uma cidade importante no centro paulista, né? Os argumentos de Dona Elite eram muitos. As férias se aproximavam do fim, Marcos, o mais velho dos 3, fora aprovado em primeiro lugar nos exames de dezembro e ajudara bastante o pai nas entregas com o Mercedinho. Tudo, enfim, servia de motivo para que Roberto cedesse. Calado e introvertido, efetivamente o Roberto pouco falava. E para agravar sua sisudez, muito ocorreu uma revelação que tivera anos atrás, antes mesmo de conhecer a esposa Dona Elite. Quando solteiro, um amigo profetizou com convicção que o destino lhe reservava uma esposa brasileira sem qualquer ascendência brasileira, e que o casal teria 3 filhos que, contudo, morreriam ainda criança. Tal fato, que marcou profundamente o Roberto, somente foi revelado à esposa após o falecimento das crianças. Como dizíamos, com a insistência de Dona Elite e das próprias crianças, Roberto concordou que os filhos mais velhos, Marcos e João Batista, fossem passar a primeira semana de fevereiro de 1975 em Ribeirão Preto. Então aqui a gente vê que essa ideia, né, que ficou ali adormecida na mente dele, começou a reavivar quando as crianças então nasceram. E aí imagina assim o estado emocional desse pai, imaginando que a cada momento em que as crianças iam para a escola, em que as crianças faziam algum passeio, é aquela coisa, né, aquela expectativa assim, espero que elas voltem logo para casa.
né? Então dá para perceber esse estado mental que ele tinha. E aí quando falava dos filhos viajarem, dá para imaginar assim a angústia que ele sentiu. Mas diante da insistência da esposa e das crianças, ele acabou cedendo. Mas foi assim, né? Cedeu com o coração assim espremido, né? Vamos lá. Seguiram de ônibus com uma amiga do casal, e no fim de semana seguinte, Dona Elite, com a filha caçula Sheila, com o irmão Saulo Prestes de Oliveira e a cunhada Maria Prestes de Oliveira, foram de Volkswagen buscar os filhos em Ribeirão Preto. Seguia também no carro o filhinho do casal, que acompanhava a Dona Elite, pequeno ainda de colo. No domingo, 9 de fevereiro, voltavam a Perus. Saulo ao volante, Dona Elite ao lado com a filha Sheila no colo, atrás Marcos, João Batista e Dona Maria com o filhinho. Muita alegria, músicas, comemorações, pois no dia anterior, 8 de fevereiro, o João Batista completara 11 anos. Assim, descontraídos, chegaram até a entrada de Perus, quando uma veraneio colheu e arremessou longe o Volks, que já estava na via Anhanguera para atingir o acesso que levava a Perus. Todos os ocupantes do banco traseiro do carro tiveram morte instantânea. Dona Maria e os 3 irmãos. Marcos, João Batista e Sheila. Segundo Dona Elite, apenas 3 minutos antes do acidente, em virtude de um mal-estar súbito da cunhada, a Sheilinha precisou ir para trás, a fim de que Dona Elite segurasse no colo o sobrinho. O menino sobreviveu, mas a Sheila, em função da troca de lugar, veio a falecer com os 2 irmãos e com a tia. Então aqui foi nessa situação que nós então acompanhamos aqui o acidente que foi vivenciado, né? O Marião colocou, né? Por isso é bom não saber certas coisas, né? Então por isso que o esquecimento do passado, né, Marião? Do acidente. Do acidente à psicografia da mensagem, uma nova realidade. A adaptação diante da realidade nova se fazia à custa de lágrimas incontroláveis. De chofre, a família alegre e feliz estava destruída. Sobravam os pais que, em desespero, se arrastavam na busca dos filhos ausentes, do Marcos, do João Batista e da Sheilinha, a suave gueixa da casa. Roberto pouco falava. Era, de hábito, calado e, com um duro golpe, mais se fechou em si mesmo. Continuava firme no trabalho, pois os compromissos exigiam que seu Mercedinho riscasse o Vale do Paraíba para as entregas comerciais inadiáveis. Dona Elite, entre calmantes e crises de desespero, foi empurrando o tempo na saudade dos filhos. Ao lar, não voltara mais, morando com a genitora, alimentando a ideia única, implacável de rever os filhos, pois não podia acreditar que tivessem morrido. Que poemas não terão nascido nessas horas de dor dos corações simples de Okuro e Elite ao mergulharem nas recordações dos 3 anjos que partiram. Certamente tão belos quanto o Salmo 23 de Davi, o Salmo da Despedida, que umas semanas antes de morrer, como que prevendo a desencarnação iminente, o filhinho João Batista pediu para que todos cantassem, durante uma reunião que Dona Elite fizera em seu lar com companheiros da crença religiosa. O Cântico de Davi, entre outras reverências ao Senhor, diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo. Embora na época se achasse ligada a outro campo de fé, um mês depois do 9 de fevereiro, por sugestão de Dona Consuelo Andrade Carvalho, sua vizinha, Dona Elite estava em Uberaba. Queria conhecer Francisco Cândido Xavier. Misturou-se com a multidão que ali se encontrava para abraçar o Chico, e, embora rapidamente, teve a oportunidade de mostrar-lhe uma fotografia das 3 crianças, pedindo ao Chico que a confortasse. Quem sou eu para confortá-la? Eu não sou ninguém, respondeu Chico Xavier. O diálogo com o médium se resumiu nesse rápido intercâmbio, suficiente, contudo, pelo respeito do Chico aos sofrimentos de Dona Elite, para que ela voltasse um pouco melhor para casa.
retornou a Uberaba mais 4 vezes durante o ano de 1975, sempre sem entrar em detalhes com o Chico, pois os entendimentos se resumiam em saudações rápidas. Na última visita, no dia 12 de dezembro, eis que o Marcos traz a exuberante mensagem de quase 80 laudas psicografadas. Após o recebimento da mensagem, embora a dor ainda persista, os pais acham-se mais confortados. Vez por outra, um sorriso já se desenha no rosto de Dona Elite, e nos olhos de Roberto observam-se lampejos de alento cada vez menos fugazes. É a renovação, com a decidida certeza da sobrevivência do espírito, reconstruindo no casal a estrutura abalada pelos golpes da separação provisória. E a convicção plena de que seus 3 filhos não morreram, convicção, aliás, solidificada pela mensagem que veremos adiante, onde as 3 revelações surgem pelas mãos de Chico Xavier, que desconhecia detalhes do acidente e ignorava os nomes citados pelo Marcos, alguns dos quais até Dona Elite e Roberto tiveram dificuldade em identificar. Então aqui o trabalho do Caio Ramacciotti, né, trazendo para nós aqui toda essa contextualização de acidente, pós-acidente, condição da família e tudo mais. A mensagem, vamos a ela. Minha querida mamãe, meu querido papai, estou obedecendo a meu avô Joaquim, que me trouxe para escrever. Peço para que me abençoe. Querida mamãe, a senhora pede notícias e rogou tanto, mas tanto, perante as orações, que me vejo aqui para trazer a esperança ao seu coração e fortalecer em meu pai a confiança na vida. Não sei como fazer isso direito, escrever falando o que se passa. Meu avô está me auxiliando, mas por dentro de mim, estou como quem traz o pensamento tropeçando na vontade de chorar. É preciso ser forte e ser um homem para receber um compromisso desses. Papai sempre nos ensinou que devemos ser valorosos com a luz da coragem na frente de nossos passos, mas é tanta dor para vencer, querida mamãe, que eu não tenho forças para remover a situação. Meu avô disse que não devo procurar desculpas e sim tomar o assunto sem mais demora. Por isso, quero dizer a você, mãezinha, para confiar em Deus e na vida. Papai é calado e tantas vezes sem manifestações iguais às nossas, para que ele também estou garatujando esta carta. Rogo a vocês para não se deixarem dominar pelo sofrimento, embora esse conselho deva ser ditado para mim mesmo. Estamos sim, como num telefone direto, em que o fio do lápis vai formando as minhas palavras sem que eu possa receber as palavras de meus pais queridos ao mesmo tempo. Sei tudo o que tem acontecido. Sei, mãezinha, que a senhora está sendo considerada uma pessoa em perturbação mental. Mas nós entendemos daqui as suas aflições. 3 filhos esmagados quase ao chegarem em casa, e a nossa separação de repente. Isso transtornaria o cérebro de um gigante, quanto mais os corações sempre ligados ao carinho. Desde que acordei aqui, ouço seus gritos do coração, nas palavras que não são faladas, suas preces de aflição no silêncio e suas lágrimas que aí na terra ninguém vê. Mas peço à senhora, em nome da nossa Sheilinha, do João Batista e em meu nome, para viver e viver com fé em nosso reencontro. Mamãe, se não fosse a falta que a gente experimenta de casa, se não fosse a voz da senhora e do papai por dentro de mim, eu diria que está tudo bem. Mas posso dizer agora que tudo melhorará quando melhorarem na paciência e na confiança. Estamos num parque de crianças que vieram para cá apressadamente. Temos tratamentos, exercícios, lições e muitos carinhos. E muito carinho. Muitos meninos já crescidos ajudam os menores e são auxiliares de enfermeiras queridas que nos amparam como sendo filhos do coração. Temos repouso, mas o repouso é atravessado pelas recordações que se fazem tão vivas
como se fossem relâmpagos coloridos e parados em nossas lembranças. Nessas telas da alma, vemos o que se passa à distância, e além disso, suas vozes, mãezinha, nos alcançam por todos os meios. Peço a você que é nosso querido anjo da guarda, entregar a Deus os acontecimentos de fevereiro. Não chore mais com desânimo e aflição. A senhora, sempre carinhosa e sempre imensamente boa para nós, não choraria mais com tanta angústia se visse a nossa querida Sheilinha cair em aflição, querendo ir ao seu encontro, sem poder. Ajude-nos, querida mamãe. Aqui temos muita gente dedicada ao bem. A irmã Luísa nos abençoa, benfeitora que não conheci, e um santo a quem devemos chamar por irmão Okuro, nos cerca de muito amor quase todos os dias. Lembrando que Okuro, né, é o nome do pai dele, né? O tio Diogo e o vovô Joaquim são companheiros que tudo fazem por nosso auxílio. De tia Maria nada sei. Pergunto por ela, mas recebo apenas a notícia de que ela vai bem, né? Tia Maria que estava no banco de trás do carro também. De certo modo, ainda não estou muito em mim. Se tivesse de retornar aos estudos aí em casa, creio que não seria possível. Tenho a cabeça assim aflita, como quem não saiu de um susto muito grande, e não posso lembrar com muita insistência aquela veraneio, e nem a nossa casa em Perus, porque me sobe uma emoção ao cérebro que dá para tontear. Mas o avô Joaquim me diz que tudo vai melhorar quando a senhora e o papai estiverem mais fortes. Nós estamos todos unidos, sem que eu saiba como é isso. O pensamento é uma força, mas não sei ainda explicar o que sinto. Mamãe, não fique parando o olhar em nossas lembranças. Tudo o que foi nosso, de nós três, dê a outras crianças em nosso nome. Ficará para nós o coração inteirinho, porque a senhora, papai, João Batista, Sheila e eu não nos separamos. Peça energias para nós nas preces do seu carinho de sempre. Mamãe, as lágrimas são forças de Deus em nossa vida, e por isso nenhum de nós está livre de chorar, mas as nossas lágrimas devem ser orações de gratidão, e amor, paz e fé. Um dia estaremos todos juntos, mas não deseje vir para cá como quem força a entrada de uma casa desconhecida. Pouco a pouco entenderemos as razões de tudo o que sucedeu. Rogamos para que a ninguém seja atribuída qualquer culpa pelo acidente. O veículo poderia estar sendo guiado por nós. Ninguém cria problemas no trânsito por vontade própria, como no caso em que nos vimos. Mamãe, queremos a paz de todos. Ajudem a senhora e meu pai a termos paz. Não se queixem. Vamos cultivar a saudade na igreja do amor ao próximo. Temos tantos irmãos nas calçadas e nas ruas pedindo auxílio. Sejam eles filhos também do seu coração. Aqui muitos pais de meninos desamparados oram conosco pelos filhos que sofrem no mundo, mas eu sei que a senhora e meu pai serão auxílio e bênção para esses meninos, filhos de tantos amigos bons que nos amparam aqui. Não posso continuar. Mamãe, abençoe os filhos que somos nós aqui, sem você, mas contando sempre com a senhora para ficar mais fortes. Deus nos auxiliará. Hoje tenho mais fé. Em nome dos irmãos e em meu nome, deixo a vocês em casa o nosso beijo de respeito e de amor. E recebam, com o abraço do vovô Joaquim, todo o coração do filho, sempre filho reconhecido, Marcos. Da Uberaba, 12 de dezembro de 1975. Comentários aqui. 3 filhos esmagados quase ao chegarem em casa, e a nossa separação de repente. Isso transtornaria o cérebro de um gigante, quanto mais os nossos corações sempre ligados. São palavras do menino de 12 anos. Se os conceitos profundos, sobretudo se creditados ao cérebro de uma criança, quase adolescente, impressionam-nos, do mesmo modo a grandeza de seus sentimentos nos comove muito. É a criança que fala aos pais,
mostrando que as dificuldades são as mesmas do lado de lá, mormente quando a saudade parece tão viva. Na mensagem, o filho conversa com a mãezinha, em súplica, rogando-lhe não se detenha mais nas lágrimas, pois quem sofre mais com as lágrimas dos pais são os filhos do outro lado da vida. É por isso que o Marcos diz: mamãe, se não fosse a falta que a gente experimenta de casa, se não fosse a voz da senhora e do papai por dentro de mim, eu diria que está tudo bem. Da mensagem separaremos algumas citações, obedecendo a sequência da psicografia para melhor esclarecimento. Meu avô Joaquim. Avô materno, Joaquim Diogo Oliveira, desencarnado há 16 anos em Perus. Papai é calado. Tão simples quanto surpreendente revelação. Chico mal cumprimentara pela primeira vez o Sr. Ukuro, pai das crianças, momentos antes da recepção da mensagem. Ser calado é um singular traço da personalidade do Roberto. Praticamente não fala. Tem sido difícil mesmo, nas entrevistas que realizamos com o casal, arrancar alguma palavra do pai amoroso, mas realmente quieto. Terceiro item. Entre doses de calmantes e acessos de desespero, Dona Elite era por muitos considerada já em alienação mental, desencadeada pelo trauma da separação dos filhos. 4. Estamos num parque de crianças que vieram para cá apressadamente. A respeito da situação das crianças após sua desencarnação, o leitor encontrará esclarecimentos de André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado pelo Chico, quando fala do lar da bênção, em que pequenos desencarnados se reúnem sob a proteção de dedicadas professoras do plano espiritual. 5. Referência ao acidente que tirou a vida dos 3 irmãos na via Anhanguera na tarde de 9 de fevereiro de 75. 6. Como observamos no início desses comentários, a angústia dos pais funciona como dardos que atingem diretamente os filhos desencarnados. Daí Marcos lembrar suplicante, à mãezinha, que ela não choraria mais. Se visse a sua querida Sheila cair em aflição, querendo ir ao seu encontro sem poder. Item 7. Irmã Luísa. Possivelmente Marcos se refere à amiga da família, falecida em Guairá, São Paulo, há muitos anos. O irmão Ukuro, homônimo do pai das crianças, não foi ainda identificado, pelo menos nas recordações mais imediatas do grupo familiar. Diogo. Pedro Diogo de Faria, irmão do avô Joaquim, faleceu em Guairá, no ano de 1939. Tia Maria, cunhada de Dona Elite, faleceu com as crianças no acidente. Maria Prestes de Oliveira contava 21 anos e minutos antes do desastre deu o filho para a Dona Elite segurar no banco dianteiro do carro, pois não estava se sentindo bem. A Sheilinha, que estava com a mãe, precisou passar para trás e pouco depois também foi colhida pelo impacto mortal. Estranha coincidência, o acaso reunir pouco antes do acidente os espíritos que deveriam partir. 10. Aquela veraneio, o veículo que colidiu com o carro em que se encontravam as crianças. Oportuna revelação, pois o Chico não sabia dos detalhes do acidente. Então aqui, pessoal, isso aqui termina aqui essas observações finais, conhecendo um pouquinho da história do Marcos, né, um pouquinho, porque quando a gente vê no Livro dos Espíritos apenas um título, né, Sorte das Crianças Depois da Morte. Então, tecnicamente, dentro das instruções que nós procuramos, conhecemos as condições dos espíritos como espíritos imortais, que reencarnam aqui como crianças e desencarnam como crianças. São crianças que têm ali as suas condições, têm ali os seus estágios evolutivos, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem. Espíritos mais evoluídos, espíritos ainda em processo de evolução, e a gente chegou até a comentar no nosso encontro passado que a criança que permanece no mundo físico vai se tornar um adulto, e esse adulto vai realizar aquilo que tem a sua programação, mas muito mais do que programação, ele tem dentro de si as condições ou as necessidades para poder aqui
se estabelecer no mundo material. Então eu trouxe para vocês, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá foi criança. E ela se tornou uma jovem, uma adolescente, uma jovem, se tornou adulta e se tornou a pessoa que nós conhecemos. Mahatma Gandhi a mesma coisa. Foi criança, adolescente, jovem, se tornou um adulto e essa pessoa que nós conhecemos, assim como Chico, como Divaldo, como Jesus. Assim como também nós lembramos de Hitler, também foi uma criança, um adolescente, um jovem, e acabou fazendo o que fez, como tantas outras pessoas, daquelas que recebem uma certa notoriedade, aquelas que estão absolutamente anônimas. Nós mesmos passamos por essa fase de crianças. Então, naquela passagem, né, do professor Hermínio C. Miranda, nossos filhos são espíritos, né? Então, como eu falei para vocês, esse título ele é bastante significativo, porque mostra que, independente da condição, nossos filhos são espíritos, assim como nossos avós também são espíritos, nossos pais também são espíritos, e nós somos espíritos. Então, tecnicamente, no Livro dos Espíritos, a gente vê ali quais são as condições e destinos. Quando nós passamos a ler um depoimento como esse, uma mensagem como essa, nós vemos que a sorte das crianças depois da morte não é apenas ali, ela vai para o mundo espiritual e fica de tal jeito. Na verdade, tem toda a parte de influência, de lembranças, porque são espíritos, trazendo em si lembranças, sentimentos, né, que vão ali se potencializando de acordo com as experiências. Então eu quis trazer para vocês esse artigo, trazer para vocês esse pequeno livreto, que conta um pouco da história dessa família, para a gente ver, né, as crianças que são então acolhidas no plano espiritual, tratadas ali com todo o amor, principalmente percebendo a fragilidade de suas mentes naquele momento em que elas retornam ao plano espiritual e naquela condição em que elas se encontram, até o momento em que elas começam a se desenvolver. E esse desenvolvimento no plano espiritual, nós falamos de uma série de tratamentos que são feitos, como nós vimos na época lá do estudo do Entre a Terra e o Céu, assim como nós estamos vendo até mesmo no Hospital Esperança, quando nós vimos ali o caso de Leôncio, um espírito que viveu a sua experiência aqui no mundo material, cometeu ali os seus equívocos, foi para o plano espiritual numa condição de muito sofrimento, e agora no Hospital Esperança, através ali de vários tratamentos, de várias orientações, terapias que ele vem fazendo e tudo mais, ele começa então a se restabelecer. E aí nós podemos fazer um paralelo daquilo que acontece com o suicida, no caso do Memórias de um Suicida, com o André Luiz, quando ele estava no hospital, lá em Nosso Lar, e com as crianças nesses hospitais, nessas escolas que acolhem esses espíritos. Então é um trabalho difícil, é um trabalho feito com muito esforço, um trabalho feito com muito amor, por esses espíritos encarregados desses trabalhos, para fazer com que essas crianças retomem as suas consciências e muitas vezes, né, lembrando que os traumas continuam. Porque não é o fato delas se tornarem adultas ou conscientes que as coisas vão ser menos difíceis. Tanto é assim que nós encontramos espíritos que desencarnam como adultos que trazem ali uma grande dificuldade de se reequilibrarem no plano espiritual. Então o fato de uma criança retomar a consciência adulta dela, ou a consciência mais amadurecida, não significa que ela se livra totalmente dos traumas que ela traz. Então é um trabalho feito a longo prazo, um trabalho feito com muito esforço, e cada espírito então ali direcionado, né, para o ambiente, né, para o tratamento, para o programa ali que lhe cabe naquele momento da sua evolução. Então encerramos por aqui esse nosso item, né? Eu vi aqui que era um tema muito interessante, mas um tema pouco explorado por Kardec com 3 perguntas, né? Então eu acho que valeria a pena a gente trazer todo esse conteúdo para as nossas reflexões mais profundas e mais abrangentes a respeito desse tema. Então é isso, meus amigos, fechamos por aqui o nosso estudo de hoje. O próximo tema que nós vamos abordar na quinta-feira será o sexo nos espíritos, a partir da questão número 200. E esse sexo nos espíritos, nós vamos falar aí sobre personalidades influenciadas pelos gêneros, as condições das nossas reencarnações. Então temos aqui temas muito atuais relacionados com esse tópico. Então,